porque a primeira turma de pré-vestibular comunitário entra na PUC em 93, né? E o pré-técnico comunitário, ele é bem similar, né, ao movimento dos pré-vestibulares comunitários, né? Só que eu costumo dizer que o pré-técnico comunitário é o primo pobre do pré-vestibular comunitário, né? Por que primo pobre? Por várias razões. Quer dizer, existe uma razão cultural, histórica, né, que normalmente as camadas populares não dão valor ao ensino técnico, né? Quer dizer, acho que isso aí ainda é um trabalho manual, né? Por exemplo, se vocês verem uma das chamadas, por sinal não li ainda, anotei para copiar e transcrever, né, da capa da Veja dessa semana, falando super salários, né, técnicos, né? E é uma coisa que, lamentavelmente, as camadas populares, talvez por razões históricas, né, não estão dando valor, né? Estão preferindo, dizer, como, de um lado, o Pronatec, né, das universidades particulares, e o SISU nas universidades federais criou bastante oportunidades, né, no acesso ao ensino superior, né? Quer dizer, está havendo, do meu ponto de vista, uma ilusão em relação às camadas populares, né, de que o acesso ao ensino superior garante automaticamente mobilidade social, ocupacional, etc., que não é verdade, né? E, além disso, tem outro ponto, quer dizer, que eu acho muito mais grave, que é o seguinte, quer dizer, na verdade, quem chega ao ensino médio já é filtrado, né, naquela barreira maior que é o ensino fundamental. Quer dizer, então, eu posso até depois mandar para vocês e imprimir, né? Quer dizer, então aqui eu tenho uns dados, né? Eu acabei não trazendo, mas quando a gente abriu o curso desse ano, né, eu fiz assim, uma colega me disse fazer um slide, né, que dizia, ao final desse ano, né, 1/3 dos adolescentes nas comunidades pobres irá para o céu. Aí tinha uma mocinha assim, né, toda feliz. 1/3 vai para o limbo. Né? Limbo no sentido de que a gente há 20 anos diz no Brasil que o ensino médio é um limbo. Para que serve o ensino médio? Ninguém sabe ao certo. No ano passado, a gente teve a tragédia, né, de que as matrículas do ensino médio decresceram a um nível de 7 anos atrás, né? E o próprio ministro da Educação diz que os adolescentes, os jovens, não têm interesse no ensino médio. Então, existe uma certa ilusão, né, nas camadas populares, sobretudo nas comunidades mais pobres, né, de que, de um lado, o acesso ao ensino superior é mais fácil e promove uma mobilidade financeira, ocupacional, etc., maior, o que não é verdade, né? E que tem esse viés negativo de que o ensino técnico ainda é, né, uma coisa voltada para os pobres, né, quando foi criado no Brasil, né, em 1820 e poucos, né, o ensino técnico, né, ele foi criado pelo Ministério da Justiça de então para os órfãos e desvalidos, né? Então, eram aquelas crianças abandonadas, né, que naquelas portas giratórias dos conventos de freiras, né, tinha lá uma porta que a pessoa chegava lá, depositava um neném abandonado, depositava uma criança abandonada, ou saía correndo. Então, essa sina, né, de que o ensino técnico é para próprios desvalidos, acabei de ver ontem num discurso de uma professora numa reunião nacional do campo de pedagogia. E você via isso no discurso nazista. E, no entanto, quer dizer, ele oferece oportunidades muito interessantes. Bom, então, o que é que acontece? Quer dizer, os pré-vestibulares ganham força a partir de 93. A partir de 98, né, algumas comunidades, no caso de Realengo e no caso de Nilópolis, né, se dão conta de que os adolescentes estavam ao Deus dará, né? Terminavam o ensino fundamental muito deficiente, né? E quando a gente pega, por exemplo, os dados do SAEB, né, da Prova Brasil, do IDEB, né, a gente pega as escolas que servem as comunidades mais pobres, o que é que a gente vê, né? O aluno está concluindo a 8ª série, o 9º ano, com conhecimento de matemática, capacidade de leitura e escrita de 4ª série. Então, é uma defasagem média, né, na média, é uma defasagem de 4 a 5
sérias em termos de domínio de conhecimentos escolares do ensino fundamental, nas escolas que servem as comunidades mais pobres, né? E a gente não se dá conta disso, quer dizer, que o gargalo é lá embaixo. Então, quando eu digo assim, no final de... Depois vou mandar para vocês esses 4 slides. Né? Ao final de 2014, nas comunidades a gente vai ter 1/3 no céu. Conseguiu acesso às boas escolas técnicas e às boas escolas médias. 1/3 está no limbo, está indo para um ensino médio, descaracterizado, né? Não sabe bem por que está lá. Né? E 1/3 eu não quis dizer que vai para o inferno. Né? Aí eu utilizei a expressão 1/3 na relação. Né? Que vai ter que ralar entre o trabalho e a educação de jovens adultos. Né? Quer dizer, o trabalho num período de dia, etc., e a péssima oferta do ensino de educação de jovens e adultos é à noite. Então é uma relação. Né? Aqui eu digo aí o Vicentinho, né? O deputado do PT de São Paulo, que se formou em Direito lá no ABC há alguns anos atrás, né? E que fez o supletivo pela Fundação, me chamou, Telecurso. Né? Ele dizia, tem que ter muita disciplina para acordar às 5 horas da manhã e ficar seguindo as aulas do Telecurso. Né? Ou tem que ter muita disciplina de pegar o trabalho, né? Aqui vários trabalhadores da PUC, né? Que vão aí para o CIEP Nação Rubro-Negra, vão para o CIEP Ayrton Senna, né? De noite, para estudar o supletivo. Né? Quer dizer, então, esse é o desafio, né? Como é que nós, na PUC, né, um trabalho que a gente fez, né, acho que graças a Deus de forma bastante interessante, né, em relação à matriz do SAEB, né, entre 2005 até 2009, né, a gente fez 5 cursos para cerca de 1.800 né, professores de pré-vestibulares comunitários, né, trabalhando com eles o que é a matriz do Enem, né, nas disciplinas centrais do ensino médio, né, física, química, biologia, matemática, gramática, redação, etc., né, história e geografia. Isso foi um trabalho muito gratificante, não para nós, não, mas para as comunidades. Porque houve uma melhora acentuada, sobretudo em compreensão de texto, leitura e escrita, né? A média dos pré-vestibulares comunitários aumentou em 9 pontos percentuais. Né? Em ciências sociais aumentou 3%, em matemática a gente ficou patinando, mas aumentou 2%, e em ciências também. Né? E aí, então, a gente percebeu, por volta de 2008, a gente percebeu que havia um movimento comunitário, chamado pré-técnico comunitário, e que não tinha visibilidade, né, porque eram uns 5 ou 6, né, atuando em Nilópolis com a Juventude Franciscana, um outro trabalhando lá na Capela Santo Eugênio em Realengo, via de regra ligados à igreja, né, pastorais de jovens, né, outro ligado a uma ONG no Rio das Pedras, né, que agora inclusive tem uma classe aqui na PUC aos sábados, né? Eu penso no futuro, outros que surgiram na Cidade de Deus, né? Mas alta rotatividade, abre e fecha, quer dizer, não tem continuidade, né? Cidade de Deus e no Canal do Anil, né? Sempre fruto de trabalho de juventude, né? Que está engajada socialmente, né, por motivação religiosa, política, etc. Né? Aí a gente fez o primeiro encontro no dia 7 de setembro de 2008, né, sobre o que é o pré-vestibular comunitário. E nessa reunião a gente percebeu uma coisa interessante, né, que o que esses movimentos sociais, chamados pré-técnicos comunitários, percebem a partir de 2008, né, o próprio Senai também percebeu em 2008, quando a equipe pedagógica do Senai percebeu que cada vez mais, né, os alunos que estavam vindo para os cursos técnicos do Senai, oriundos do ensino fundamental, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não entendiam as coisas, não tinham conhecimento de física, né? E aí o Senai começou aquela disputa interna, dizendo aos professores, eu tenho que ensinar química, né? Ele que aprende na escola fundamental, eu tenho que ensinar biologia, o problema não é eu, o problema é da escola fundamental. Os alunos não estavam se formando nos cursos técnicos por falta de base do ensino fundamental. Né? E aí o Senai
a equipe pedagógica do Senai propõe uma reformulação, né, dos conteúdos de ensino e aprendizagem dos cursos técnicos, né, procurando trabalhar sobre materiais concretos. Quer dizer, ao invés de estar estudando uma fórmula abstrata, né, que desse relação à química, à física, etc., por que não pegar um manual de conservação de micro-ondas ou de geladeira, né? E aí, sobre esses materiais concretos, está formando química, física, biologia, né? Estudos sociais, etc. Então foi interessante que nesse encontro de 2008, né, quer dizer, a gente se deu conta que aquilo que o Senai fez em 2008, né, as classes comunitárias também estavam tentando fazer. Né? Só que as classes comunitárias, elas herdaram uma herança, né, que vinha dos pré-vestibulares comunitários, que é gabaritar as provas, né, das melhores universidades. Então, os pré-vestibulares comunitários, até 2004, o foco qual era? Pegar as provas de seleção da UERJ, né, da UFRJ, e trabalhar sobre aquelas provas, né, tentando gabaritar. Esse modelo engessado, né? O mesmo ocorria nas classes pré-técnicas. Né? Eles pegavam as provas de seleção com o Cefet, né, e ficavam trabalhando sobre aquele material, ou então conseguiam cópias, né, do Martins, né, de alguns cursos bons, entre aspas, né, alguns cursos que fazem preparação para as boas escolas técnicas, né, escola militar, etc., e trabalhavam sobre essas apostilas. Então a gente se dá conta que, e essa é a proposta que eu procuro deixar claro aí, né, o nosso trabalho, a partir de 2005 com eles, procura dizer o seguinte: olha, vamos abandonar essa postura, né, de procurar desenvolver um estudo para gabaritar provas, né, e vamos trabalhar mais sobre a matriz do SAEB, né, do mesmo modo que a matriz curricular do Enem passa a ser, né, desde 2005 a grande, na verdade, desde novembro de 2004, porque foi interessante que em outubro de 2004 a gente fez uma reunião, primeira reunião pedagógica, promovida aqui no Rio, na PUC, né, entre uma equipe pedagógica nossa e os pré-vestibulares comunitários. Até o livro que vai aparecer aí de capa verde, que foi publicado em 2009, né, ele reúne o material que foi discutido nesse programa, nessa reunião de... Agora estou misturando. Pré-vestibular foi em 2005, né? E, então, quer dizer, a minha insistência de que vamos trabalhar sobre a matriz de referência do SAEB, porque ela diz aquilo, né, que um jovem de 15 anos, supostamente ao terminar o ensino fundamental, né, ele necessita ter para continuar sua escolaridade, né, e ao mesmo tempo ter condições de trabalhar.